que uma das grandes discussões no campo de vocês é a questão do envelhecimento populacional, que acho que isso gera uma discussão de, poxa, como que né, a rede de saúde, tanto pública como privada, consegue lidar com isso. A gente já sabe que, na média, a população brasileira está envelhecendo, e eu imagino que esse tema você discuta com frequência, esteja muito nos debates do qual o senhor participa. Como que você enxerga isso e que tipo de solução a gente consegue desenhar para um cenário, já que assim, a inflação médica é muito alta, os custos de operação são muito caras e cada vez mais a gente tem mais gente ocupando leitos, ocupando os procedimentos. Que tipo de caminho dá para a gente desenhar para lidar melhor com esse problema que é algo macro, né? Mas que é algo que com o tempo vai se desenhando esse cenário? Esse cenário, esse problema ele já existe, né? A gente Uhum. tem aí o conhecimento que um paciente no seu último ano de vida ele gasta o que não gastou a vida inteira com saúde. E o Brasil, infelizmente, ele está envelhecendo muito mais rápido, sem o preparo adequado quando a gente compara países europeus como a França, a Itália, que tem uma população longeva também, mas que nos últimos 100 anos vem se preparando A para isso. estrutura é maior. A estrutura é melhor até, né? Hoje tem uma estimativa que 70% dos idosos têm pelo menos uma doença crônica para cuidar. Doenças oncológicas, a estimativa que a gente tem de 19 milhões de novos casos a cada ano até 2030 de câncer, é porque também a população está ficando mais velha, então está mais sujeita a ter doenças como oncológicas. E isso vai sobrecarregar e pressiona o sistema de saúde para que, primeiro, a gente seja mais eficaz, para que não ocorra tanto desperdício. E para isso existe uma série de investimentos, principalmente em relação à tecnologia, à parte digital, para que dados se transformem em informação em saúde. Segundo, a nossa atividade preventiva ela tem que ser muito maior do que é hoje, para que, se o envelhecimento de fato, como ele é previsto, acontecer dessa maneira, que se ele seja com mais saúde. Então, hoje o número de idosos no Brasil já é maior que o número de jovens abaixo de 14 anos. Então, isso é um dado muito relevante. Você imagina que se a proporção não idosos para idosos já foi 7:1, já foi 4:1, já 3:1. Se a estimativa é ser 2:1, cada 2 jovens vai ter um idoso para cuidar. Se um ficar cuidando, a capacidade produtiva do país acaba. Então a gente tem que ter condições que esse idoso se ele envelheça de uma maneira mais saudável. Aí você falou dessa parte preventiva, que acho que é um, um tópico relevante na discussão. Tem alguma coisa para a gente fazer? Acho que de um lado, acho que tem dois caminhos, né? Eu imagino que de um lado é melhorar o atendimento, né? Ter mais estrutura para segurar esse volume de pacientes que vai ser maior. Mas tem algo que a gente consiga fazer na ponta contrária? Você citou esses dados de estimativas de casos, tanto de câncer quanto de doença crônica. Tem algo que o setor de vocês orienta do tipo, se a gente ir por esse caminho, a gente consegue ter menos Tem. casos, menos. Não. Na verdade, assim, quando a gente fala que o atendimento tem que melhorar, nós estamos remediando já. Nós não estamos prevenindo. Nós estamos remediando aquilo que não foi prevenido. Então, aonde entram? Em duas partes, basicamente, né? Uma é no controle e o manejo correto das condições crônicas que vão aparecendo. Isso também ele se baseia nas unidades de atenção primária que permitam, através de retornos regulares ou retornos virtuais, você lidar, por exemplo, com uma hipertensão, garantir que o medicamento seja tomado de maneira correta, garantir que não falte o tipo de medicamento, que o paciente ele tenha adesão ao uso desse medicamento, entenda o porquê que o diabetes tem que ser controlado, porque daí vai evitar que um diabetes descompensado gere uma internação. E a gente sabe que uma internação, dependendo da idade, o paciente nunca vai recuperar a performance que ele tinha, ele vai perder a cada internação a performance. Então, a prevenção, ela se baseia em impedir urgências que os casos que são controlados adequadamente, eles não vão gerar internações de urgência. Se a gente fizer dessa forma, existe uma estimativa do Brasil que 1/3 dos pacientes que hoje estão internados na rede pública não estariam internados se houvesse uma atividade preventiva, porque ele não teria a condição que levou à internação. Então, a prevenção seria ter um acompanhamento Um médico um pouco melhor, mais acompanhamento. recorrente. A outra coisa diz respeito ao que a gente fala de políticas de saúde. Então, óbvio,
Você, quando vai no médico, vão te falar que o esporte é importante. Você me falou que faz esporte todo dia de manhã. Uhum. Você faz esporte de manhã, você vai prevenir uma condição, talvez, para o futuro cardiovascular que o sedentarismo traz. Porém, a gente estava falando agora há pouco da preocupação, por exemplo, com segurança, na hora que eu vou correr. A preocupação de você não tropeçar na calçada, num buraco e quebrar um membro. Então, assim, as políticas públicas, elas têm que também serem Pensadas. não pressionadas, mas tem que ser uma exigência para que a gente tenha condições de ter uma vida, hábitos e comportamentos que permitam trazer saúde. Então, poluição, não dá para você ter boa saúde com poluição, não dá para você ter uma mobilidade que demora 2 horas para chegar no emprego, aí você vai ter problema de saúde mental. Não dá para você estimular um paciente a caminhar na rua quando a segurança não permite ou a rua é escura. Não dá para você incentivar um jovem a fazer esporte quando não tem quadras para ele fazer o esporte que ele mais quer. Então, assim, toda essa parte de prevenção, ela também inclui políticas públicas que não necessariamente são de saúde, mas de bem-estar e de boa qualidade de vida. Isso também vai trazer melhor saúde. E a educação da população, algo que o Einstein também vem investindo nos diferentes canais ou até em contato com a mídia mesmo, com veículos de mídia, é trazer uma literácia um pouco de saúde para a população geral, para entender que é importante o check-up da próstata, porque senão a gente vai continuar na rede pública atendendo cânceres em estágios avançados, quando na rede privada o câncer aparece em estágios bem mais precoces, porque existe o acompanhamento para isso.